Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de sinais e sistemas. Dando continuidade à playlist Transformada de Laplace aplicada a sinais e sistemas, o assunto hoje é diagrama de blocos. Então vejam aqui um diagrama de blocos simples, em que eu aplico uma entrada U de S, no domínio da frequência, e obtenho como resposta Y de S. Logo, esse bloco está representando exatamente a minha função de transferência. Esse sistema ele está em malha aberta. É dito em malha aberta porque nenhuma informação acerca da saída é realimentada no sistema. Então o sistema ele não tem uma observação do que está acontecendo com a saída devido à entrada que está sendo aplicada naquele momento. Aqui nós temos sistemas ainda em malha aberta, só que por serem sistemas mais complexos, a gente subdivide em subsistemas. Então perceba o primeiro sistema, que é composto de dois subsistemas conectados em série. Logo abaixo, um sistema composto de dois subsistemas conectados em paralelo. Agora nós vamos ver sistemas com realimentação. Então esse sistema aqui já é um sistema em malha fechada. Percebam a diferença do sistema. A saída é realimentada através da função de transferência H de S, e esse sinal de saída ele é adicionado ao sinal de entrada, de tal forma que o sistema principal G de S ele é alimentado com esta informação. Então, desta forma, eu consigo regular o meu sistema porque ele conhece a saída. Esse assunto é um assunto que vai ser explorado mais profundamente na disciplina de controle. O que eu quero que vocês entendam neste momento é que o sistema em malha fechada, os polos são modificados. Então vamos olhar para o sistema principal, G de S, mas quem é E de S? E de S, nós temos aqui um somador, vai ser igual a R de S menos B de S. Só que B de S é a saída de H de S, é um outro sistema representado por uma função H de S. Uma função de transferência, em que B de S é H de S multiplicado pela entrada Y de S. De tal forma que agora eu vou inserir E de S, dado por essa expressão, na primeira equação. Vou substituir E de S na primeira equação. Então Y de S vai ser R de S G de S menos G de S H de S Y de S. Em que agora eu vou isolar a minha saída em função da minha entrada, no caso R de S. Então essa é a função de transferência em malha fechada. A função de transferência em malha fechada é modificada em relação à função de transferência em malha aberta. Então isso está claro, né? Percebam que a função de transferência em malha aberta era apenas G de S, e agora eu tenho G de S sobre 1 mais G de S que multiplica H de S, ou seja, o polinômio que vai aparecer no denominador dessa função de transferência de malha fechada é outro polinômio. Portanto, agora nós temos os polos em malha fechada. Então, ao fechar a malha do meu sistema, eu consigo modificar a posição dos polos. E isso é importante porque nós temos a possibilidade de, por exemplo, tornar um sistema que é marginalmente estável em um sistema estável. Tornar uma resposta que é superamortecida em uma resposta que é subamortecida. Estou dando apenas alguns exemplos. Então, nós temos esse sistema em que eu introduzi um bloco que é uma constante K, ou seja, um ganho. E vamos ver a influência desse ganho nos polos de malha fechada. Então vamos considerar a função G de S dado por essa expressão. Perceba que os polos de malha aberta são 0 e menos 20. Agora eu peguei o mesmo sistema e transformei em um sistema em malha fechada. E agora eu vou variar a constante Ka e verificar o que acontece com os polos de malha fechada. Então os polos de malha fechada são dados por essa expressão. Menos 10 mais ou menos raiz de 100 menos 5 Ka. Então, dependendo do valor de Ka, eu vou ter os polos de malha fechada. Então, aqui nós temos, com a utilização da RLOX do MATLAB, nós temos os polos de malha aberta, que são esses 2x,
0 e menos 20. Então olhe com bem atenção aí no plano complexo. 0 e menos 20 são os polos de malha aberta. E esses dois pontos rosa são os polos de malha fechada. Então percebam que para Ka igual a 40, eu tenho dois polos que são complexos. Eu tinha um sistema que era marginalmente estável e agora eu tenho um sistema que é completamente estável. E a resposta agora mudou completamente. Esta é a função que eu utilizei para gerar aquele gráfico. Então o aluno pode utilizar o MATLAB para verificar a influência do ganho nos polos de malha fechada. Então aqui eu tenho um impulso dado naquele sistema e aqui eu tenho uma resposta em malha aberta. Então esse sistema ele é marginalmente estável. Aqui eu tenho resposta ao degrau em malha aberta para o mesmo sistema. Eu tenho uma resposta em malha fechada para o sistema. Então eu aplico um degrau a esse sistema e ele responde de forma adequada. Agradeço a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima.